Estamos aqui, Senhor, para te louvar e para te adorar, porque tu és digno. Vamos louvar o Senhor. Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez neste dia de sábado, dia do Senhor, dia de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã de sábado, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos iniciar uma nova série de mensagem para os sábados do mês de junho, que tem como título Cantai ao Senhor pela salvação.
E eu quero convidar você, nesta manhã de sábado, meu amado irmão e minha amada irmã, depois deste louvor maravilhoso, nós falar com Deus em oração. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesta oportunidade, meu Deus, nós cantamos ao Teu nome, nós adoramos ao Teu nome, Senhor. E neste momento, meu Deus, estamos diante de Ti para transmitir a Tua palavra aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Que a Tua bênção esteja sobre a família de cada um deles, que o Senhor esteja o guardando e o protegendo, livrando, meu Deus, de todo mal, de toda enfermidade, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Oramos também, meu Pai, por aqueles que nos acompanharão posteriormente, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada, é o que eu te peço e te agradeço agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que está com a sua Bíblia aberta, o texto para nós compartilharmos neste mês, o texto da Palavra de Deus. No mês passado nós compartilhamos, sempre no início das mensagens, o Salmo de número 27. E nesta oportunidade nós vamos compartilhar o Salmo de número 96, os versos 1 e 2, que nos diz assim: Cantem ao Senhor uma nova canção, cantem ao Senhor todos os povos da terra. Verso 2, cantem ao Senhor e o louvem, anunciem a todos os dias que Ele nos salvou. Você pode falar da seguinte forma: anunciar a todos que Ele me salvou, que Ele te salvou. Ele o transformou você da criatura a filho do Criador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que remiu todos os teus pecados na cruz do Calvário. Bem, então, meus amados irmãos, neste mês de junho nós vamos falar nesse tema: cantai ao Senhor pela salvação. Se você é um homem salvo, é uma mulher salva em Cristo Jesus e tem batalhado todos os dias da sua vida para a santificação, para a sua caminhada com Cristo, parecido com o Senhor Jesus Cristo, então você deve cantar ao Senhor. Não importa se você tem uma voz bonita ou não, não importa se você sabe cantar, é um cantor profissional ou não, o importante é você cantar ao Senhor, porque você e eu não estamos cantando para agradar ao homem, mas estamos cantando para agradar ao nosso Deus, como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o nosso louvor chegar ao trono da graça. Então, meus amados irmãos, como falamos de cantar pela salvação, nós vamos compartilhar nesta oportunidade o texto base da nossa série de mensagens, o Salmo 96, versos 1 e 2. Mas o Salmo para a palavra de Deus hoje, para a ministração da palavra do Senhor, é o Salmo de número 137, que é o título, o tema da nossa mensagem neste sábado é O Povo que Desistiu de Cantar. Aí eu te faço essa pergunta: é possível desistir de cantar? É possível, sim. Então, se você está com a sua Bíblia, abra ela aí no Salmo de número 137, onde nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E nesta leitura, você atente para aquilo que o Salmo está dizendo para você nesta oportunidade. É o momento de você cantar ao Senhor, principalmente pelo dom da salvação. Diz assim o texto sagrado: juntos aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali nos salgueiros dependuramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estrangeira? Que a minha
Mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não o considerar, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois eles gritavam: arrasai, arrasai até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz é aquele que lhe retribuiu o mal que fez a nós. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós estamos neste texto do Salmo de número 137, em um contexto de exílio na Babilônia. Mas, a título de introdução nesta oportunidade, alguém disse a seguinte frase: as antigas mágoas, ou, consertando aqui, as antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje, nem as antigas mágoas devem estragar o presente. Este texto do Salmo de número 137 fala do cativeiro babilônico. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida e destruída pelo rei babilônico Nabucodonosor. E aí, quando você volta na história, no livro dos reis, no período do exílio, no livro de Crônicas, no ano 586 a.C., Nabucodonosor cerca a cidade. O povo cerca e destrói a cidade. O povo de Judá não ouviu a voz de Deus e, por se corromper moral e espiritualmente, foi levado para o cativeiro. No final do reinado de Salomão, acontece a divisão do reino de Israel. 10 tribos e meia para o reino do norte, tendo como capital a cidade de Samaria. E 1 tribo e meia, o reino do sul, tendo como capital Jerusalém. Neste contexto, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você acompanhar, voltar lá no livro de Reis, em 1 de Reis, capítulo 11, versículo 19 ao 32, um profeta por nome Aias, ele profetiza a divisão do reino. Com a morte de Salomão, cumpre-se então a profecia. A parte norte segue com Jeroboão I, a parte sul com Roboão, filho de Salomão. O reino do norte, só a título de informação, nós vamos ser bem rápido nesta parte. No reino do norte, um período de aproximadamente 210 anos, teve 19 reis de 9 dinastias diferentes. E por volta do ano 722 a.C., tempo do profeta Isaías, o reino do norte é varrido do mapa pelos assírios, ficando somente o reino do sul. O reino do sul teve um período de aproximadamente 345 anos, com 20 reis da dinastia de Davi. Porém, nem todos os reinos do sul, os reis, reinaram agradando ao Senhor. Por exemplo, Roboão, que foi logo o sucessor depois de Salomão, Manassés, Acasias e entre outros. Mas no reino do sul também, meus irmãos, teve reis bons, que agradaram a Deus, que fizeram a vontade do Senhor, reis que promoveram reformas espirituais para Israel. Por exemplo, o rei Josafá, Ezequias, o rei Josias. Mas o cativeiro para a Babilônia era inevitável. E Jerusalém foi cercada no ano 606 e uma leva de judeus é levado. No ano 596, mais uma leva de hebreus são levados para a Babilônia. E no ano 586 tem o ápice da terrível queda da cidade. É quando Nabucodonosor cerca a cidade e leva o restante para a Babilônia, queimando os muros da cidade, queimando o templo, devastando a cidade, levando todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze, que servia de adoração no templo, ele leva para a Babilônia, e ele leva o restante dos nobres da cidade para o cativeiro
E este cativeiro, a Bíblia diz que vai durar 70 anos. E nós, meus amados irmãos, depois desta breve informação do texto, do contexto do Salmo 137, nós também somos tomados por uma crise. E é a que nós estamos vivendo agora. E nestas circunstâncias de crise, a vida parece ficar estranha. E para muitas pessoas, meus amados irmãos, isso é um fato que já tem acontecido. A vida dessas pessoas perdeu a doçura da salvação. Já não tem mais prazer em cantar, já não tem mais prazer de adorar. Para essas pessoas estão uma vida amarga, estão se fechando, estão sendo levados pelas circunstâncias e sendo determinados pelas emoções e estão deixando de cantar. Muitas pessoas estão se tornando um poço de amargura. Mas o conselho da palavra de Deus, o chamado da palavra de Deus para nós nesta manhã, que é o texto que nós mencionamos logo no início: cantem ao Senhor uma nova canção. Cantem ao Senhor. Anuncie a todos os dias que Ele nos salvou. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é difícil nessa circunstância que nós estamos vivendo cantar. É difícil. Mas se você, irmão e irmã, é uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é um homem salvo, lavado e regenerado pelo poder transformador do Espírito Santo, como diz o apóstolo São Paulo na carta ao pastor Tito, nós não podemos deixar de cantar. Os cânticos de Sião devem ser cantados por um coração alegre, onde quer que você esteja, onde quer que o Senhor tenha te levado. Infelizmente, meus amados irmãos, nós temos vivido uma geração em que aprendeu simplesmente cantar a Deus, louvar, adorar ao Senhor na igreja. E neste período de isolamento, sem ter a liberdade de estar na igreja, não cantam, não oram, não adoram, não leem. Nós somos chamados, irmãos, a entoar os cânticos do Senhor. Olhando para o texto sagrado do Salmo de número 137, em que o povo estava cativo na Babilônia, nós também estamos, se é que podemos usar esta palavra, esta frase, estamos cativos dentro da nossa própria casa, e o Senhor nos chama a cantar neste contexto. Para muitas famílias, a opressão da enfermidade. Para muitas famílias, irmãos, a opressão do prejuízo da empresa que quebrou, do emprego que perdeu. Para muitas famílias, a opressão da enfermidade. E para não deixar de falar, para muitos também, a opressão do luto. Não podemos deixar que a crise nos endureça e nos tornamos secos. A nossa espiritualidade, irmão, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. A nossa espiritualidade, ela não pode ficar presa no contexto do templo. Não pode. A nossa espiritualidade tem que estar na nossa vida. Onde você estiver, você precisa cantar os cânticos ao Senhor, os cânticos de Sião. Porque tem muitos cristãos, como eu disse já há pouco, que é uma bênção na igreja. Na igreja ele canta, no templo ele canta, ele exalta, ele glorifica. Mas distante ele pragueja, distante ele reclama dos problemas. Devemos, irmãos, a gente não pode deixar de repetir, porque está no texto sagrado, não é um texto, não é um livro que conta uma filosofia, uma fábula na vida de um homem, mas é a palavra de Deus, é o exemplo da palavra de Deus de um homem que viveu o prejuízo financeiro, o homem que viveu o prejuízo familiar, o homem que viveu o luto, o homem que viveu o prejuízo da sua saúde física, mas ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E este homem chama-se Jó. Então, meus amados irmãos,
Se o povo do texto sagrado desistiu de cantar, a pergunta para nós nesta manhã, em primeiro lugar, eles desistiram de cantar por quê? Por causa das lembranças amargas da crise. Se você lê o livro de Crônicas, o livro 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque, o profeta Ezequiel, você vai entender que a crise veio para Israel. O sofrimento veio para Judá. Por quê? Porque o povo tinha se desviado de Deus. Homens maus tinham se levantado. Você olha no reino do norte, no reino do sul, os reis no reino do norte, todos eles caminharam para a idolatria. Rei Acaz, no reino do sul, rei Acaz, o rei Manassés. No reino do norte, Acabe e vários outros. O povo deixou a lei de Deus. Irmãos, olhando para as circunstâncias da crise que nós estamos vivendo e fazendo uma leitura, nós podemos entender que Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo, volte para mim, volte para a minha palavra. Nos dias de Judá, nos dias do reino do sul, Deus tinha levantado os profetas, mas o povo tinha perseguido os profetas, matado os profetas, preso os profetas. E a nação caminhava para a corrupção. Nos dias de hoje também não é diferente. Deus tem levantado um povo, mas este povo tem sido ridicularizado. Deus tem levantado um povo como profeta, falando, chamando para o arrependimento, mas este povo tem sido ridicularizado, escarnecido. Nos dias de Judá, nos dias do reino do sul, próximo já do cativeiro, os ricos oprimiam os pobres, os juízes eram vendidos por suborno, vendiam as sentenças para oprimir os fracos. Então Deus trouxe a Babilônia e entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E o povo foi levado para uma terra estranha. Parece, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo em uma terra estranha, presos dentro da nossa casa, sem termos a liberdade de nos reunirmos entre um local para adorarmos ao Senhor. Mas eu quero te dizer nesta manhã de sábado que nós estamos reunidos, não é o encontro físico, mas em quem nós estamos adorando. Nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e por isso nós devemos cantar como título, um tema da nossa série de mensagens: cantai ao Senhor pela salvação. Mas você, como povo de Deus, você como servo do Senhor, você não pode desistir de cantar. Israel, irmãos, Judá, perdeu as suas terras, perdeu a sua pátria, perdeu a sua liberdade, perdeu a sua família. Mas agora, escravos em uma terra estranha, eles enfrentam alguns tipos de crise. Primeiro, olha aí no verso 1, a crise da desinstalação. O que o texto nos diz aí no verso 1? Você com a sua Bíblia aberta. Juntos aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, com saudade de Sião. Irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã, nós só valorizamos algumas coisas na vida quando nós a perdemos. O texto nos diz no Salmo de número 137 que às margens dos rios da Babilônia, eles se assentaram e choravam com saudade. Eles estão onde não gostariam de estar. Eles estão pisando, irmãos, no chão que não gostaria de pisar. Eles foram arrancados do seu lar. Seus vínculos de adoração com o templo já não existia mais. Tudo que eles amavam foi violentado. Eles perderam as suas raízes. A vontade deles não era respeitado.
não são livres, são tratados como objetos, são tratados como coisas. Eles perderam seus bens, perderam suas casas, famílias foram desfeitas, o templo, que era um lugar de adoração, que muitas das vezes tinha sido transformado em local de idolatria, Deus o tirou deles, a cidadania não existia mais, eles foram despojados. Eles já não tinham mais a liberdade, eles se tornaram impotentes para reverter a situação, porque quem tinha intervido contra eles não foi o Nabucodonosor, foi simplesmente instrumento de Deus. Foi Deus que interveio contra eles, porque Deus chamou os profetas, Deus falou, Deus levantou os profetas chamaram ao arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender. E na crise que nós estamos vivendo, por mais que seja uma crise de saúde, uma crise financeira, Deus também está em meio a tudo isso, chamando ao arrependimento. Talvez, para você que nos assiste nesta oportunidade, tenha desistido de cantar, tenha desistido de adorar. Talvez você, como o texto bíblico aqui nos diz para nós no verso 2, nas árvores plantadas junto às margens dos rios, nos salgueiros, eles dependuraram os seus instrumentos de cantar, as suas harpas. Talvez você tenha colocado o seu violão, a sua guitarra, o seu contrabaixo, o seu teclado, a sua gaita encostada e dizendo: eu não vou mais cantar enquanto não voltar ao culto na igreja. Eu quero te dizer nesta manhã, não faça isso. Tire a sua harpa, tire o seu instrumento dependurado na árvore, use ele novamente. Não deixe que a tua vida, meu amado irmão e minha amada irmã, vire de cabeça para baixo. Mas a crise que eles estavam enfrentando, além da desinstalação, era uma apatia coletiva. O texto ainda nos diz: nós nos assentamos. Irmãos, esta frase, esta palavra, nos traz para nós desânimo, perca de esperança, aceitação passiva da derrota, decretação do fracasso, desistir de lutar, dar-se por vencido, a aceitar o caos com naturalidade. Infelizmente, é um quadro que, na maior das hipóteses, é um estado profundo de depressão. Apatia é apostar que a crise é imutável. As tragédias são irremediáveis. Que nada e ninguém dá jeito no caos. Deus dá. O que nós estamos enfrentando não pegou Deus de surpresa, pegou nós humanos, limitados, falhos, pecadores, mas lavados e remidos no sangue de Cristo. Pegou-nos de surpresa, mas Deus não, porque Ele conhece o amanhã. Como disse o Salmo de número 139, que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. Ele nos viu quando era formado no ventre da nossa mãe. Então, não se deixe levar pela apatia, pelo desânimo. Tenha sonhos para sonhar. Talvez em meio da crise, de você cantar um cântico pela salvação, é momento de Deus te dar um novo rumo na tua vida, de você enxergar a tua vida de forma diferente, de você realinhar a tua vida. Para muitos falta sonho para sonhar. Muitos falta esperança para esperar. Para muitos falta o amanhã. Sentar-se desse jeito é adaptar ao desespero. A apatia do texto era coletiva para aquele grupo de pessoas. Não era uma pessoa, mas eram muitas. Mas, infelizmente, neste grupo, todos estavam apáticos. Não existe ninguém naquele grupo dos que foram levados cativos para desneuratizar essa gente. Eles estão desanimados. E quem
vai chamar a atenção deles naquela circunstância, eram os que levaram eles para lá. O texto nos diz aqui no verso 3, ali os nossos captores pediam-nos canções. Não era uma canção de festa, não era uma música para festa, para dançar, mas era uma música de adoração, era uma música de louvor, e Deus está te chamando nesta manhã, meu irmão e minha irmã, para cantar uma música, não uma música de festa, mas uma música de adoração. Eles só tinham vontade de chorar. E talvez você nesta manhã já esteja com seu rosto banhado, com seus olhos banhados de lágrimas, tudo ao redor parece estar empapuçado de dor e de tensão. Juntos ali naquela circunstância, aquele grupo de pessoas era um coral de gemido, era uma orquestra de lamento, de soluço, de sofrimento. Eles não cantam, eles não sonham, eles não planejam, eles não reagem. Mas eu quero te dizer para você, irmão, irmã, reage, cante ao Senhor o cântico da salvação. Adore ao Senhor o cântico da salvação, porque nós estamos sobre esta terra, pisando sobre este solo de passagem. O nosso destino não é a Canaã terrestre, mas o nosso destino é a Canaã celestial, e a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, o céu vai se abrir e o Filho do Homem vai buscar a sua igreja, vai buscar os salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Se anime, irmão, glorifique, exalte, cante ao Senhor. Lembrando dos cânticos de Sião, esses israelitas, irmãos, não fizeram como Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para a Babilônia. Mas estes lá na Babilônia, em terra estranha, em terra de idolatria, em terra de pecado, em terra onde o rei levou eles para lá como cativos, eles resolveram, irmãos, cantar ao Senhor em terra estranha. Porque o que define a nossa adoração ao Senhor não é. O que define a nossa adoração ao Senhor não é o Deus daquele país ou daquela cidade ou não. O que define a nossa adoração a Deus é a nossa disponibilidade. A nossa adoração, o nosso cântico ao Senhor não pode se limitar a quatro paredes dentro de um templo com um belo teclado, com um belo violão, uma bela bateria sendo usada. Não, não podemos viver do saudosismo. Eles não sacralizaram o passado e nem satanizou o presente. Eles resolveram andar com Deus. Eles resolveram cantar os cânticos do Senhor em terra estranha, porque Daniel entendeu a profecia de Jeremias lá em 2 de Crônicas, capítulo 36. Eles, os israelitas, que não entenderam, deixaram de cantar, mas aqueles que entenderam, continuaram a cantar. Então, irmãos, não deixe de cantar nesta crise. Não deixe de adorar nesta crise. Cante. Não seja um povo que desiste de cantar, mas cantem ao Senhor pela salvação. Cantem ao Senhor pela salvação que Ele tem promovido e proporcionado à sua família, à sua casa. Viva um projeto de Deus, um projeto de espiritualidade com Deus nesses dias. Mas eu quero pontuar com você ainda em segundo lugar, porque é que eles desistiram de cantar. O tema da nossa série é Cantai ao Senhor pela salvação. O tema da mensagem de hoje é um povo que desiste, quando o povo desiste de cantar. Por que é que eles desistiram de cantar? Em segundo lugar, por falta de perdão. Se a minha espiritualidade irrompe o meu cântico diante da injustiça e da opressão, se dependura as minhas harpas em terra estranha, se a minha liturgia
só é prestada dentro dos muros de Sião, ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica. Há muitos que vivem uma espiritualidade mística, irmãos. Israel, que foi levado, Judá, o reino do sul que foi levado cativo para a Babilônia, eles viviam uma espiritualidade mística. Podemos dizer, havia espiritualidade com Deus, mas havia uma espiritualidade mística. Como assim? Não, a cidade do grande Deus, o templo do Senhor aqui, ninguém vai entrar na cidade. Até quando Deus quis, não entrou. Mas o dia que Deus quis, a Babilônia, o exército babilônico entrou. E muitos crentes do século 21 vivem uma espiritualidade mística. Eu só canto se for na igreja. Não, se não tiver um microfone, uma caixa de som, se não tiver um acompanhamento de um instrumento, eu não canto. Eu só, para alguns, eu só oro se for no monte. Se for campanha de oração na igreja eu não vou. Eu só oro se for em vigília. Eu gosto de participar de acampamento. Eu gosto de participar de vigília. Mas que não traz essa espiritualidade para o dia a dia. Passar um dia na igreja, passar 3 horas de um dia de sábado na igreja, passar 2 horas de culto no domingo, 1 hora na quarta-feira, 30 minutos no jardim de oração durante a semana para aqueles que fazem. A sua vida, irmão, não deve ser pautada desta forma, mas todos os dias. Cantem os cânticos de Sião, mesmo distante de Sião. Cante os cânticos de adoração a Deus, mesmo distante do templo. E os versos 5 ao 9 revela isso para nós. Falta de perdão, você deve perdoar também. Lê lá no Mateus, a oração do Pai Nosso, no capítulo 6. A oração que Jesus nos ensinou. Eles desistiram de cantar porque desistiram de perdoar também. Você olha para o texto que eu mencionei agora dos 4 rapazes, e a Bíblia nos traz esses 4, mas provavelmente muitos outros seguiram o mesmo exemplo deles. Eles não deixaram levar pelas circunstâncias. Eles entenderam quem estava falando, eles entenderam que era Deus que estava direcionando, eles entenderam que era Deus que estava com a rédea nas mãos. E eles não deixaram de perdoar, mas eles perdoaram. Quando eles foram lançados na fornalha ardente, eles não negaram. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não negou, ele não blasfemou, ele não lançou palavras impropérias contra os babilônicos, contra o exército, contra o rei. Porque ele tinha um coração perdoador. E aí, quando você enfrenta a crise, quando você enfrenta o sofrimento, a perseguição, a opressão, sendo ridicularizado, não deixe de perdoar, mas tenha um coração perdoador. Eles vivem em função do que foi. A vida deles estava presa à adoração no templo. Não, se não for no templo, nós não adoramos. O tempo passou, o templo passou, e eles estavam na Babilônia, era 70 anos. Jeremias falou, é 70 anos, vocês podem ir, vocês podem construir família, vocês podem construir casa, vocês podem plantar, porque é 70 anos, vocês não vão voltar antes. Eles moram na lembrança. As memórias do passado, irmãos, nos ensinam muito, mas nós não conseguimos trazer o tempo de volta. Você deve olhar para o passado e relembrar aquilo que você viveu, porque não tem como você apagar aquilo que você viveu. Há momentos no passado que você vai dizer, eu faria diferente hoje. Há momentos no passado que você diriam assim, eu não gostaria de ter vivido este fato. Mas o passado é a nossa escola. Quem não tem passado não tem história. Não podemos viver um saudosismo. Que saudades eu tenho
da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos anos que não trazem mais. Lembranças do passado eram o que eles viviam, mas não entusiasmavam para o hoje. Nada vale mais a pena, nada mais nos desafia. O povo judeu naqueles dias, os hebreus, tinha essa religiosidade no templo. Era o melhor sistema doutrinário religioso da época. Tinha uma boa teologia, conhecia as intervenções da parte de Deus, mas agora a religiosidade deles estava morta. Por isso eu quero dizer para você, adore a Jesus Cristo, não viva de religiosidade, mas cantem ao Senhor pelo dom da salvação, mesmo em crise. E a primeira vez que eles olham para o futuro, ali mesmo preso na Babilônia, nas margens dos rios, ali naquela oportunidade, eles olham para o futuro não para vislumbrar algo novo, mas para desejar uma tragédia. E aí eles dizem assim, no verso 8, ai da cidade de Babilônia, destinada à destruição. Eles viviam o tempo todos ligados com as lembranças, mas eles olham para o amanhã e fazem do amanhã uma tragédia. Eles querem que a cidade seja arrasada, eles querem que a cidade seja destruída. O futuro deles, o futuro deles era um futuro de ódio. Não lance, irmãos, palavras impropérias, palavras de maldição sobre ninguém. Tudo isso profetizava o trágico de forma irreal. O que há de ser vai acontecer, mas é na vontade e no momento de Deus. Lembra dos discípulos quando caminhavam com Jesus Cristo? Lembra? Que eles dizem assim, Senhor, queres que nos clamemos aos céus e que mande fogo e destrua estes samaritanos? Eles não conseguem enxergar na Babilônia a possibilidade de mudança e de arrependimento. Eles também não conseguem enxergar que a cidade poderia se arrepender. Eles sonham com o caos irremediável. Eles colocam na contramão de toda a espiritualidade. O verdadeiro servo de Deus não deseja mal para ninguém. O verdadeiro servo de Deus não amaldiçoa ninguém, mas ele ora, abençoa, ele canta e ele adora. O dia, eles relembram o trágico de Jerusalém, as pessoas, a cidade que foi destruída. Eles registram não apenas o dia trágico, como também verbaliza aquilo que eles desejam. Arrasai até os seus fundamentos. Eles guardaram no cofre do sua psique tudo o que foi falado contra eles. Há muitos presos no passado, quando sofrem algum sofrimento, começa a se machucar, como é que eu posso usar a frase? A se martirizar. Não se prenda no passado de sofrimento, mas lembre do passado de alegria. Eles acabam com todo o conceito estúpido do que significa ser feliz. Cantar ao Senhor, adorar a Deus, significa adorar ao Senhor com felicidade. A violência que eles estavam enfrentando e que enfrentou poderia causar sofrimento. A crise que nós estamos enfrentando pode causar sofrimento, você ficar infeliz, você ficar triste. Mas não inverta os valores. Os israelitas tornaram-se duros de coração, eles tornaram-se desumanos, cruéis, iguais aos seus inimigos. Eles estavam vivendo a neurose da vingança. Eles queriam que vencer o mal que tinha sofrido com o mal que estava sofrendo. Eles queriam pagar o ódio com o ódio.
quem odeia, quem não perdoa, quem não consegue cantar, estes desejam o mal até mesmo contra quem não tinha feito nada com eles. Eles dependeram as suas harpas, seus cânticos, cheios de ódios, de vingança, porque tinha uma relação institucional com Deus. Não, eu só adoro a Deus se for no templo. Eu só adoro a Deus se for lá no Monte Sião. Eu só canto os cânticos de Sião se for lá. E aí eu quero te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, que é lá na Babilônia em que nasce a figura da sinagoga, que foi tão amplamente falada no Novo Testamento nos tempos de Cristo. E até nos nossos dias. Muitos lugares do mundo, onde tem um judeu, onde tem um grupo de judeus, de hebreus, tem uma sinagoga para eles reunirem e adorar a Deus. É lá na Babilônia que nasce a figura da sinagoga. Por quê? Porque lá eles sentiram a necessidade. Se não tinha o templo para fazer os sacrifícios, eles começam a entender, eles começam a ter o discernimento da parte de Deus que eles precisavam, de alguma forma, adorar a Deus. Tem muita gente amarga hoje que morre pela igreja, mas não vive para o Senhor. Defende a religião com a morte, mas não desempenha uma intimidade com Deus. A perseguição em alguns países do mundo, por causa de ser cristão, não ter a liberdade de adorar a Deus, não ter a liberdade de reunir num templo para adorar ao Senhor, causa muita angústia a muitas famílias. E eu e você, nós estamos entendendo nesses dias o que é estar na casa de Deus. É não perder um culto por nada. Mas mesmo assim, neste impedimento que nós estamos tendo, você tem o prazer de adorar a Deus. Faz da tua casa um templo de adorar ao Senhor. Os fariseus acusavam Jesus de ter quebrado a lei, curado no sábado na sinagoga, mas não se apercebiam que estavam cheios de ódios, tramando a morte do próprio Jesus. Mas eu quero, em terceiro lugar, já caminhando para nós concluir, motivos para cantar, motivos na vida para cantar. Eles estavam às margens do rio, eles não estavam no deserto. Rios que promovia a vida, rios que promovia saúde, que trazia alimento, sustento, que fazia das terras às suas margens ser férteis, cheias de verde, de fartura. A vida não estava tão dura assim. Eles não estavam na Babilônia, na parte desértica, mas eles estavam na parte onde tinha muita vida. Mas mesmo assim eles estavam duros de coração, estavam olhando para a vida de forma vesga, de forma amarga. Os recursos não haviam se esgotados, eles tinham água, tinham vida, tinham sobrevivência. E alguém estava animando eles a cantarem. E em meio à crise que estamos enfrentando, há muitos lugares no mundo, meus amados irmãos, onde as pessoas não têm a liberdade que nós temos hoje. Eu quero contar um fato que eu assisti de um testemunho de um pastor, que eu ouvi esta semana. Na China é proibido o cristianismo. E lá as pessoas se identificam como cristão por alguns símbolos. E um dos símbolos que é de identificação de um cristão lá é o peixe. E ele disse que passeando por uma das cidades, no seu trabalho, que ele é missionário, ele passa de frente a uma loja e ele vê o símbolo de um peixe na porta e outros símbolos dentro da loja. E ele para e fica observando, tentando decifrar algumas palavras escritas no mandarim, na língua chinesa. E de repente o dono da loja vem ao seu encontro e começa a conversar com ele, perguntando se ele era do peixe também. E aí ele entende, e aí ele faz uma leitura e volta lá nos primeiros séculos da igreja cristã, que onde os cristãos eram identificados pela figura do peixe. E ele disse, eu sou também do peixe. E eles começam a conversar, e ele diz assim, no próximo final de semana eu quero te levar na minha igreja.
combinaram o horário. Ele disse, você fica aqui de frente da loja, tal hora que eu vou passar de carro, você entra no carro e nós seguimos para a igreja. E ele disse que eles fazem uma viagem de 45 minutos por uma estrada, por uma rodovia, e chega num ponto da rodovia, ele sai da rodovia, entra numa estrada, num carreirinho no meio do mato, esconde o carro de trás de umas plantas que não poderia ser visto da rodovia. E eles vão andar mais 45 minutos por dentro da mata, e aí chega numa olaria abandonada, onde tinha um galpão, e onde tinham aproximadamente umas 300 pessoas reunidas, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Ele disse, meu Deus, onde é que eu estou? E ele não entendia muito, e uma das filhas do comerciante torna-se a sua tradutora naquele dia, ela falava bem o inglês. E aí, num dado momento ali da celebração, o pastor chama duas famílias à frente, e aí ele pergunta o que iria acontecer, porque uma das famílias estava com a criança nos braços. Aí a menina disse, é a celebração da Bíblia. Aí ele disse, na sua ignorância, disse, mas nós não estamos aqui celebrando a Bíblia nesse culto. Ela disse, não, é porque aqui nós só temos duas Bíblias. Uma é do pastor e a outra das famílias. E ele disse que nessas duas famílias, uma vai muito alegre lá para frente e a outra vai muito triste. E a tristeza de uma das famílias era porque naquela semana eles tinham que devolver a Bíblia para outra família ler. E eles só ia ter contato com a Bíblia um ano depois, na escala. E aí no final do culto ele conversa com aquela família que estava triste. Ele disse assim, no último final de semana nós pegamos a Bíblia e nós não dormimos essa semana. Nós lemos a Bíblia todinha esta semana. Enquanto tinha alguém comendo, um estava lendo, enquanto um estava tomando banho, o outro estava lendo, porque nós não temos uma Bíblia. A Bíblia é para toda a igreja, ela só é repassada uma vez por ano. E aí eu te pergunto nesta manhã, como que está a tua vida? Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas vezes você leu a Bíblia nesta semana? É motivo para você cantar ao Senhor em meio às lutas, em meio à crise, em meio às dificuldades. Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado. Por mais que nós estamos passando por uma crise, viver no Brasil é muito bom, irmãos. Não fale mal do Brasil, porque tem países do mundo que está pior do que nós. Eles tinham sombra para descansar. Eles tinham sombra, tinham descanso, tinham refrigério. Eles não conseguiam, irmão, enxergar a bondade de Deus. E eu e você, nesta manhã, nós somos desafiados a enxergar a bondade do Senhor em meio à crise que nós estamos vivendo. É por isso que eu te desafiei. E é por isso que eu estou nesta série de mensagens, cantai ao Senhor pela salvação. Veja a bondade de Deus de ter salvado você, ter salvado a sua família. Ou se ainda não salvou, creia que Ele vai salvar. Não desista de cantar. Não olhe para a circunstância somente pelo lado do caos, mas enxergue a bondade de Deus. Tenha discernimento dos propósitos divinos para a tua vida, para a tua família. Conclusão. Nós vamos orar já. Olhe ao seu redor, irmãos. Olhe ao seu redor. Olhe para os seus vizinhos. Olhe para os seus amigos. Para os seus familiares. Deixe de reclamar. Deixe de murmurar. Dê um basta nesta hemorragia de murmuração. Cantem alegremente. Deus nos convida a cantar um cântico em terra estranha. Marcos diz para nós, lá no capítulo 14,
Depois da ceia, os discípulos cantaram um hino e era uma hora dramática, irmãos. Porque o texto vai dizer para nós lá que depois de cantarem o hino, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras ele é preso. Era um momento em que Jesus Cristo entregaria para ser preso, e naquela noite ele foi preso, julgado, condenado e sentenciado, pregado na cruz, e ali na cruz ele perdoou todos os nossos pecados e nos proporcionou a salvação. Ainda assim, a Bíblia diz que nós devemos cantar, e ainda assim Jesus cantou. Paulo e Silas, mesmo surrados, esfolados, agredidos, cantam na cadeia sem mágoa, porque sabia que Deus converte as tragédias para o nosso bem. A última palavra é de Deus e não do caos. A última palavra não é do carrasco. A última palavra não é da morte. A última é a palavra de Deus. A última palavra é a palavra do Senhor. Então, irmãos, não perca a doçura da vida. Deus é quem te dirige. Faça da tua vida uma arma de canção, de glorificação a Deus. Tire as suas harpas dos salgueiros. Entoie um cântico ao Senhor pela salvação. Não desista. Não paremos de cantar. Não guardemos mágoa. Choremos, podemos chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para ao amanhecer. A Bíblia diz que nós podemos chorar, mas na eternidade Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Amado Deus, glorioso Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, a Ti, ó Deus, toda a glória. Estamos, meu Deus, concluindo a nossa mensagem de hoje. E nós oramos por todos, em nome de Jesus. Traz alegria, o prazer de cantar pelo dom da salvação. Alegria, não deixa, meu Deus, que este homem, não deixe, meu Deus, que esta mulher desista de cantar, mas ele tenha o prazer de te adorar e te servir, Senhor. Eu oro, eu ministro a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos irmãos da igreja do Jardim ABC, Adventista da Promessa, o qual o Senhor tem nos dado o privilégio, tão grande responsabilidade de pastorear, Senhor. Assim, meu Deus, como nós temos reunidos aqui na minha casa, a minha família, intercedido por cada um deles todos os dias da semana. Mais uma vez eu apresento a vida de cada um deles, Senhor. Tu conhece, meu Deus, a vida dos teus filhos, a necessidade, o que eles têm passado, o que eles têm vivido, o que eles têm sofrido, Senhor. Manifesta o teu poder curando aqueles que estão enfermos, aqueles que têm uma enfermidade crônica, que o Senhor manifeste o poder da cura, restaura esta vida, Senhor. Oramos, meu Deus, por todos aqueles que estão hospitalizados, em nome de Jesus. Manifeste o teu poder, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Eu creio, meu Deus, e confio no teu trabalhar, Senhor. Eu creio, meu Pai, e confio no teu agir na vida dos teus filhos. Não deixe, Senhor, faltar o alimento no lado dos teus servos, mas que a tua bênção esteja sobre eles neste dia, em nome de Jesus. Sustenta nas tuas mãos, meu Pai, que eu te peço para a glória e para o louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Nós o glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus pela vida de vocês. Que você tenha um sábado abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que a tua vida, que a tua família seja um local de adoração a Deus. Seja um local de louvor ao Senhor. Que você, irmão, não desiste de cantar.
mas cante ao Senhor pela salvação em nome de Jesus. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém e amém. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Amém.